Dominantes às ordens. O vídeo de hoje, da edição de colecionador, vale muito mais pela nostalgia do que pela qualidade das histórias. Vocês vão concordar comigo quando a gente relembrar a primeira edição de Spectraman. Comigo depois dessa vinhetinha aí do curso de desenho. Acompanha aí. E é isso aí, fica o convite para você vir estudar desenho comigo, o curso Desenho de Super-Heróis para adultos de qualquer idade e adolescentes a partir de 14 anos. Não precisa ter dom, tá? Não precisa ter, eu não nasci para isso, eu tô muito velho para isso. O importante é você gostar de desenhar e tá com assim, a mente aberta para aprender do jeito que eu ensino, o método que é baseado em formas geométricas simples associadas para a gente fazer esses desenhos que vocês viram aí na chamadinha. Então, se você quer experimentar por 15 dias, o link está aqui embaixo, clica aí, nesse link você tem mais informações sobre o curso e eu tô te esperando para fazer parte desse grupo secreto lá no Telegram para a gente bater papo, compartilhar experiências, trocar desenhos. Tô te esperando. Então não perca, não deixe para amanhã não. O investimento é mais barato que uma pizza por mês. Então vem comigo. E vamos lá, gente, olha só. O Spectraman, por que eu separei esse gibizinho aqui da editora Block? Na verdade é um personagem que a galera, na minha idade, na verdade eu curtia mais o Ultraman. Vocês podem ver ali atrás, não sei se dá pra ver, lá tem uma galera do Ultraman lá atrás. Eu gostava muito do Ultraman e Ultra Seven. O Spectraman é um pouquinho depois da minha geração, ainda assisti, mas ele era meio toscão, sabe? A série era meio tosca, mas a galera tinha um carinho por esse personagem muito grande. Eu lembro na escola, o pessoal comentava. E aí a Block, que teve uma produção de quadrinhos muito grande, não só a produção dos quadrinhos da Marvel, que eu já comentei aqui, você pode acompanhar nessa cartela aqui os quadrinhos da Marvel pela Block, eu fiz um apanhado da coleção, e também depois os quadrinhos de terror, que eles começaram a publicar quadrinhos da Marvel. Quando perderam os direitos, eles continuaram a publicar Lobisomem, Múmia, Drácula. Eu tenho a coleção do Drácula ali, feita no Brasil, tudo pela Block. E também licenciamento, tipo os Trapalhões, que fazia muito sucesso. As Aventuras do Didi também era da Block. E na esteira veio o Spectraman. A curiosidade é que muita gente fala que Spectraman, que aqui a editora mudou o nome do personagem lá na série Spectraman com E, e aqui eles mudaram para Spectraman, né? Que é o correto, né? Na verdade é um homem só. Foi transformado aqui para as cores azul e cinza. Isso foi decisão editorial da Block, não foi uma coisa... O pessoal por muito tempo ficou falando que isso aqui era pirata. Não era pirata, isso era licenciado, tá? A editora comprou os direitos para publicar os quadrinhos e eram todos feitos no Brasil. Roteiro, desenho, arte final, letra, tudo e cores, tudo feito aqui no Brasil. Eu já falei dessa coleção completa. Se você quiser dar uma olhada na coleção, eu não falo das histórias, mas da coleção, dá uma olhada nessa cartela aqui que eu vou passar a coleção inteira para vocês, as capinhas, e comentar um pouquinho. Agora, essa aqui é a primeira vez que a gente vai folhear juntos, tá? Então vocês vão ver a qualidade dos desenhos, o argumento, são histórias muito simples, voltadas para um público infantil. Acredito que eles estavam mirando ali a mesma faixa etária da galera que gostava de ver os Trapalhões, então era um quadrinho voltado, digamos, para uns 10, 12 anos, então é um quadrinho infantil. Tenha isso em mente quando folhear comigo o gibi, mas fica pelo saudosismo aqui. E inclusive a arte, vocês vão ver que o Eduardo Vetilo, né, que era o desenhista, que ainda está em atividade, está vivo ainda, ele tem uma qualidade de cartoon que ele aplicava. Ele era o mesmo desenhista lá dos Trapalhões, um dos desenhistas lá dos Trapalhões, e ele tem essa qualidade cartunesca no desenho, que de super-herói fica meio, né, não casa muito bem. Mas como a proposta aqui, como eu falei, era voltado para um público mais infantil, de repente deu certo. Inclusive porque não terminou na número 1 não, cara. Foram 20 e tantas edições, ou seja, foi um quadrinho de relativo sucesso. Então vamos acompanhar aí para vocês verem como que era esse trabalho, lançado na década de 83 pela editora Block. E no finalzinho eu tô de volta aqui para falar o que vem por aí. Tem muita coisa legal. Fica aqui comigo e acompanha aí o gibi. Pode então folhear Spectraman da Block. É uma produção totalmente nacional. Aqui é a número 1. Propaganda de um gibi também que fazia muito sucesso, que era o gibi dos Trapalhões. Aqui o spin-off, que é o gibi do Didi. Aqui uma mensagem dos editores, né? Essa revista que teve o roteiro era sempre do Carlos Araújo e arte do Eduardo Vetilo. Letras do Vanderlei Feliciano. O Eduardo Vetilo, que também fazia os desenhos lá, né? Era um dos desenhistas do gibi dos Trapalhões.
Aqui a gente não tem nenhum tipo de origem do herói, a gente já começa a história partindo do ponto de que os leitores conhecem o personagem, né? Como eu falei na introdução, ele tem algumas modificações, do uniforme do herói se torna azul e a cabeça cinza, né, diferente do dourado e marrom lá da série de TV. O personagem também do Dr. Gore continua se chamando Gores, Dr. Gore, mas o Caras eles rebatizaram aqui para Hydra, como é que é? Hydrax é o nome do Caras aqui. Mas o mote é o mesmo, né? São pequenas histórias, bem simples, os roteiros são simples mesmo, onde o Spectreman vai sempre enfrentar um dos monstros criados a partir do lixo do Dr. Gore. Nessa primeira história a gente tem aqui a transformação do grupo de antipoluição num grupo de caçadores de monstros, né? E aí eles vão enfrentar o Spectreman vai enfrentar aí o grupo na primeira história um monstro chamado Poluon, que é, como todos os outros demais monstros, feitos a partir de dejetos, de lixo, essa preocupação com a ecologia, né? Desde a década de 70 e fica também muito evidente aqui nos roteiros do gibi. A arte também é bem simples, né? Uma arte o Eduardo tem uma verve mais cômica, me parece, sabe? Os personagens mais arredondados, mais voltado aí para o cartoon. Então a primeira história tem 16 páginas, é simplesmente o combate do Spectreman contra esse monstro e o grupo se iniciando aqui o seu combate contra os monstros. Outra curiosidade aqui é que o Spectreman nas histórias ele não é gigante, ele é do tamanho de um humano normal. Aqui temos a segunda história com a mesma equipe, né? Chama o Raio da Morte. Aqui eles chamam o monstro novamente de Poluon, mas depois trocam o nome do monstro. É um pequeno problema aí de roteiro. Aqui tem a fase de transformação, quando o Spectreman pedia autorização aos dominantes. A boca ficou diferente, né? Essa boca parece estar sempre fazendo O, fazendo um som de O e branca por trás. Mas o design dos olhos é parecido e do adereço aqui do topo da cabeça também. O Eduardo Vettilo, que teve na última Comic Con que eu estive, ele estava lá vendendo cópias das páginas do Spectreman assinadas por ele. Aqui já muda o nome do Poluon, vira Dragonax, né? E o Spectreman enfrentando o grande problema a ser enfrentado aqui são os raios que o monstro lança, e o Dr. Gore quer intensificar esses raios e ele lança da nave um espelho que reflete os raios. Aí o Spectreman tem a ideia de pegar o espelho e usar o raio do monstro contra ele mesmo. E é assim que acaba a história. Aqui é uma história, acho que é a mais interessante da revista, que é o Dr. Gore está lá novamente planejando a criação de um monstro, só que aí chega um outro monstro, antes, até bem desenhado aqui, parece um Godzilla. E esse monstro começa a atacar a população e o Dr. Gore fica revoltado porque não é um monstro que ele tenha criado, ele acha que ele que tem que ter a palavra final na conquista, como ele falava. Então ele cria um monstro para combater o monstro, aí ajudar o Spectreman ali naquela luta. E aí o Spectreman tá vendo pequenininho, observando de longe, aí acaba quem ganha a luta aqui nesse caso é o monstro. É por isso que é diferente a história. O Gore funciona aqui meio que como um aliado do Spectreman. Ele termina essa história. E aí a última história, a volta do Spectreman. Aqui tem aquela abertura que era falada no começo da série, né? Planeta Terra, cidade Tóquio. Em desvantagem em sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição, Tóquio contava com um super amigo, mas não só do homem, mas da Terra, Spectreman. Como eu disse, era um gibi bem infantil, né? Aqui o Spectreman do tamanho, salvando uma criança aqui de um monstro. Histórias realmente bem simples, voltadas mesmo para um público mais infantil. Talvez o próprio público leitor dos gibis os gibis dos Trapalhões, né?
Aqui legal, a nave bem desenhada, né? E aí termina aqui o gibi, um anúncio do disco dos Trapalhões, na Serra Pelada. Era um gibi com 50 páginas, periodicidade era mensal e durou mais de 2 anos. Acho que foram 2 anos de tiragem ininterrupta pela editora Block. Então tá aí para matar a saudade de vocês desse personagem e desse gibizinho aí, que foi um dos últimos, né, da editora Block no campo dos quadrinhos. E aí, deu para acompanhar, deu para ver o que eu falei, né? Que é um gibi infantil, voltado para o público infantil, mas fica essa curiosidade de um personagem totalmente um japonês totalmente feito aqui no Brasil, coisa que depois veio, refizeram aí agora recentemente a volta do Jaspion, foi feita no Brasil. Chegaram a lançar, não sei se saiu um comentário que ia sair a volta do Spectreman, num projeto no Catarse. Eu não acompanhei se saiu ou se não saiu. E os direitos hoje de Spectreman estão pela Tsuburaya, que é a empresa que tem os direitos do Ultraman, né, que é o personagem que eu gosto mais. Então, enfim, quem sabe um dia o Spectreman não volta com uma nova roupagem, já que o Ultraman não para lá no Japão, né? Continua lançando, família Ultra aí bombando no Japão, um personagem de muito sucesso. Bom, de volta aqui no canal no domingo. Sábado, você sabe, é dia de live, aula de desenho, para degustar o curso de desenho. Então vem aqui bater papo comigo e acompanhar o processo da construção de um desenho. Esse sábado, se eu não me engano, a gente marcou o redesenho de um dos seguidores lá do Instagram. Aproveitando, se você não me segue no Instagram, segue lá. Lá eu tô todo dia dando dicas de desenho, batendo papo, respondo mensagens. É só você me seguir, a gente troca uma ideia mais direta por lá. Domingo a gente volta com o Museu dos Quadrinhos. Aí a gente vai ter aqui o Invencível. É o primeiro arco de histórias do personagem, que foi lançado em 2003 nos Estados Unidos, 2006 aqui pela HQM, que lançou somente 2 ou 3 volumes, eu só tenho 2 volumes. As histórias são muito legais e diferem um pouquinho do que foi apresentado lá no seriado da Amazon. Então, se você quiser conferir a origem do seriado, as histórias que deram origem à série, você vai acompanhar lá no Museu dos Quadrinhos domingo. São histórias muito rápidas, inclusive quando eu fui gravar os capítulos ficou 2, 3 minutos, é rapidinho, porque as histórias são rápidas, são velozes, pouco texto, muita ação. Gostei de reler isso aqui e vai estar no domingo no Museu dos Quadrinhos. Para a semana que vem, para as semanas vindouras, eu separei para vocês, muita gente pedindo o universo 2099 da Marvel, então a gente vai ver aqui. A primeira que eu vou trazer para recordar vai ser o Homem-Aranha 2099. A gente vai pegar aí as 4 primeiras histórias, vamos ver, eu já peguei para reler. Outra que a galera tava pedindo, eu peguei e reli, achei muito maneira, é a primeira minissérie do Jim Lee. Saiu aqui no Brasil assim, essa aqui tá até autografado, ó, pelo Jim Lee, no X-Men, né, onde é a última fase, a última história escrita pelo Chris Claremont. Depois entram outros roteiristas e o Jim Lee inclusive assina como co-roteirista. Vai ter também aqui a Guerra das Armaduras, que saiu no Incrível Hulk, história do Homem de Ferro, já separei aqui, história que o pessoal tem um grande carinho, lembra com muito carinho. Vamos ver se é bom, eu não reli ainda não. E a segunda parte do encontro do Super-Homem com o Homem-Aranha, a gente vai ver o que deu nisso aqui. Essa aqui desenhada pelo John Buscema, show de bola demais. E por último, de novidade que a gente vai ter, fez sucesso aí recentemente o Falcão e o Soldado Invernal, onde é apresentado o agente americano. Então vamos ver a origem desse personagem, quando o Capitão América larga o uniforme azul e vermelho e adota o uniforme preto. A origem desse uniforme preto você vai acompanhar comigo aqui também no canal, que só fala de assunto nostálgico. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do programa, se divertido e que estejam, claro, em casa, mantendo o distanciamento social, para ver se a gente sai dessa droga de situação o mais rápido possível. Conto com a sua ajuda. Se você estiver se cuidando, você está cuidando de mim e dos seus irmãozinhos também, beleza? Fiquem com Deus, se cuidem e a gente se vê sábado e domingo aqui no YouTube e todos os dias lá no Instagram. Valeu, tchau, tchau!